Olá a todos, vamos começar mais um Sala de Provas. Dessa vez terei a honra e o privilégio de receber o meu xará, Alexandre também. Pois é, tem um produtor chamado Alexandre. Alexandre Relvas, tudo bom por aí? Tudo bem, olá Alexandre, como é que está? Meu xará? É. Tudo bem com vocês todos? Vamos aqui dar então início a uma sala de provas. Os vinhos da Herdade de São Miguel. Exatamente. Alexandre, antes da gente começar a provar, queria falar, a gente está fazendo essa sala de provas, é um especial sobre o Alentejo, justamente eu quis pegar ali pessoas, produtores de regiões diferentes, para mostrar essa incrível diversidade alentejana. As pessoas tendem, às vezes, a reduzir o Alentejo a um tipo único de vinhos, que talvez, se calhar, foi aquele vinho que apareceu com maior destaque na retomada, de álcool alto, muito macio, com uma fruta compotada, baixa acidez, mas a gente sabe que o Alentejo hoje em dia é tudo quase menos isso. É uma diversidade impressionante, vinhos diferentes, feitos nas diferentes sub-regiões alentejanas. Você é um cara que faz vinho em todo lado e pode falar disso com maestria. Então, fala um pouquinho dessa diversidade alentejana, especialmente um pouquinho da região onde você está agora. Bom, é difícil falar do Alentejo como um todo. Estamos a falar de uma região, embora Portugal não seja um país muito grande, mas estamos a falar de uma região que tem cerca de 1/3 da área portuguesa. O Alentejo é uma região que é muito marcada pelo clima, o clima quente, invernos frios, uma região seca, onde para a viticultura facilita, porque não há muitas doenças como o míldio, como o oídio, como a podridão, mas é uma região que vai dos 0 metros de altitude, na zona costeira, aos 700 metros de altitude na zona de Porto Alegre, e que vai do mar até à montanha, que tem solos desde areia até xisto. Portanto, é muito difícil dizer o que é o Alentejo em poucas palavras. O Alentejo é diversidade e o clima marca muito os vinhos. O sol faz com que as uvas atinjam boas maturações. De antes, como o Alexandre estava a dizer, e bem, nós aguardávamos muito pelas maturações e tínhamos vinhos muito alcoólicos e mais pesados. Hoje aguardamos menos, extraímos menos, mas temos na mesma maturação. O que faz com que tenhamos vinhos com uma componente aromática muito rica, mas que não são extraídos demais, que são vinhos com uma palavra que os ingleses usam muito, com uma enorme drinkability, com vinhos que se bebem. E isso é talvez para mim a melhor coisa para definir um vinho do Alentejo. São vinhos que se bebem e que nós estamos a bater um papo ou a jantar com um amigo e conseguimos acabar, se quiser, uma garrafa. Neste momento eu estou aqui no Redondo, na Herdade de São Miguel. O Redondo é uma das denominações de origem da região do Alentejo, e o Redondo fica junto a uma montanha, fica no sopé da montanha, da Serra d'Ossa, e é uma região que é muito caracterizada pelos solos. Tem solos de argila e xisto, com algumas rochas derivadas do mármore. É um local quente, em que, por ter solos pobres, as raízes têm que entrar bem em profundidade no solo para garantir a vida e o alimento das plantas. E, portanto, do lado aéreo, se você quiser, vai buscar toda aquela fruta e maturação do Alentejo, e no lado dentro da terra vai buscar bastante mineralidade e um frescor que eu penso que marca muito os vinhos desta região, como é o exemplo dos Herdades de São Miguel. Perfeito, Alexandre. Vamos falar de outra coisa também bastante importante no Alentejo, da qual você é um dos pioneiros e um dos maiores entusiastas. A gente até fez um webinar sobre a sustentabilidade, as práticas sustentáveis nos vinhos do Alentejo. Essa é uma tendência, creio que mundial, e o Alentejo está quase que na ponta de lança disso, em termos oficiais, né? Como região.
porque nós vemos muitas iniciativas em termos de sustentabilidade, mas muitas vezes são pequenas associações ou produtores isolados. Aí no Alentejo, vocês conseguiram, junto com a comissão, organizar isso de uma forma oficial. E a Casa Relvas é um aliado de primeira hora. Antes mesmo da criação do programa de sustentabilidade, já tinha muitas iniciativas nesse sentido. Então, você que já tem essa visão de antes, queria que falasse um pouquinho desse tema que é tão importante para o Alentejo e acaba sendo muito importante para o mundo também. Bom, Alexandre, a gente anteontem, penso eu, fizemos 1h30 de webinar. Eu vou tentar ser logicamente, mais curto. Mas é um tema que, para além de tudo, é um tema quente e é um tema em que eu gosto de aprofundar e de aprofundar os meus conhecimentos. Mas eu acho que o Alentejo, em geral, está de parabéns com o plano de sustentabilidade e principalmente a CVR, a Comissão Vitivinícola do Alentejo e o João Barroso, pela forma como conseguiu unir os produtores e levar avante este projeto. O associativismo é difícil em Portugal, mas eles conseguiram. E também o que nos orgulha muito neste plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo é que se olha para a sustentabilidade como um todo, desde a parte social, da forma como são tratadas as pessoas que connosco trabalham, a sociedade que está nas aldeias, perto dos vinhedos, etc. É um plano de sustentabilidade que privilegia a sustentabilidade económica, que sem sustentabilidade económica não há nenhuma empresa que possa sobreviver e, logicamente, a sustentabilidade do planeta e, portanto, a sustentabilidade a nível agrícola. E é o equilíbrio entre esses 3 pontos que eu acho que faz a diferença no plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo e na forma como os produtores têm apoio, eu não diria técnico, porque não é técnico, mas de informação, facilidade de informação e a troca de informações e de experiências entre os produtores. Eu acho que tem sido realmente fantástica no plano de sustentabilidade dos vinhos do Alentejo. Por fim, a última pergunta antes da gente começar a provar, porque eu acho que o pessoal deve estar com sede querendo saber o que a gente vai beber. Pode ir provando. Tirei você de um almoço com a equipe onde vocês estavam festejando aí o fim dessa safra 2020. Hoje vocês terminaram oficialmente aí a colheita. Eu queria que você desse aí umas palavrinhas sobre esse ano que foi tão... Já começou diferente porque provavelmente vocês tiveram que adotar um monte de práticas diferentes, protocolos de segurança na hora da colheita por conta da pandemia, mas além disso também o clima foi tudo meio confuso, meio diferente. Explica aí como é que foi esse 2020 maluco em termos de safra. Bom, em termos pessoais foi pesado, foi muita preocupação com esse tema da Covid. Eu dava a minha esposa, a Vera, que conhece e trabalha comigo, às vezes dizia-me: mas estás mais preocupado com o habitual? Porque eu sou relaxado normalmente e com o Covid tenho sido bastante relaxado. Eu explicava para ela que eu, se tiver Covid na linha de enchimento, é fácil de explicar para os nossos clientes: epá, vamos atrasar a encomenda. Agora, com uma adega com 3.400.000 quilos a fermentar, você não pode deixar de vir na adega. E quando eu digo você, não é você, é a sua equipa. Eu poderia não vir, o Nuno poderia não vir, agora não poderíamos ter a adega fechada. Portanto, tirou-me um pouco o sono. Depois, em termos de agrícolas, foi um ano muito difícil, um ano com muita chuva na primavera, em que eu penso que quem trabalhou bem teve uma boa safra, quem conseguiu controlar o mildio, que foi muito intenso este ano, teve uma safra com uma quantidade boa. E depois, no final do ano, tivemos uma pressão grande de cicadela, que é um mosquito que ataca as folhas e faz perder folhas precocemente, o que foi bastante difícil em alguns pontos do Alentejo. A safra terminou hoje, tivemos aqui na Casa Relvas 2 meses e 1 dia de safra, portanto foi longo. Brancos e rosés excepcionais,
Os tintos, eu não gosto de falar antes do fim das fermentações maloláticas, mas parece-me um ano média-alta. Não é um ano excepcional, mas um ano média-alta. Perfeito. Aí no Alentejo você acaba tendo um pouquinho de... Não é uma região que tenha anos horrorosos, né? Você tem anos melhores, anos piores, mas anos terríveis, você lembra de algum? Não. 10 foi difícil. 10 não foi difícil para o consumidor. Os vinhos estão ótimos. Ainda hoje abre-se o Herdade de São Miguel Reserva 2010, o Herdade de São Miguel Friends Collection 2010, e os vinhos estão ótimos, mas não parecem Alentejo. São vinhos muito ligeiros, com pouco álcool, etc. Mas esse foi um ano difícil. Eu até esqueci de falar, quando estávamos a falar um pouco do Alentejo, uma coisa que caracteriza o Alentejo de norte a sul, este a oeste, do nível do mar à altitude, é a consistência. E a consistência é talvez a razão principal pelo qual 25% dos vinhos portugueses consumidos no Brasil são do Alentejo. Porque o consumidor hoje não quer ter surpresas desagradáveis e quando vai comprar uma garrafa de Sicónia, por exemplo, o vinho que você conhece, um vinho da Casa Relvas que custa, neste momento eu nunca sei quanto é que custa em reais, porque já custou 20, agora deve custar 50. Está à volta de 50. Quando vai comprar o Sicónia, o consumidor não quer ter surpresas negativas e não olha para a safra. É um vinho em que não se olha para a safra. Portanto, o 18 tem que ser bom, o 19 tem que ser parecido bom, o 20 tem que ser parecido igual bom. E eu acho que um dos grandes segredos e um dos grandes sucessos do Alentejo é a consistência de qualidade dos vinhos safra após safra. Perfeito. Bom, vamos começar a provar. Estou aqui, você já está com a garrafa aí. São Miguel, colheita selecionado, 2018. Essa luz aqui que me inventaram é horrorosa, não dá para ver o rótulo direito, mas é o mesmo vinho que você tem aí. Eu tenho aqui. O que nós temos aqui dentro? Bom, esse vinho é um vinho que é muito especial para nós, porque é a primeira etiqueta que os meus pais lançaram. E a primeira safra do Herdade de São Miguel é de 2003. E é um vinho, como diz o nome, Herdade de São Miguel, as uvas vêm da Herdade de São Miguel, e é um corte. É um corte que pode mudar as percentagens e talvez uma casta de uma safra para a outra, mas em que a uva principal é o Alicante Bouschet, luteado com Touriga Franca, um pouco de Syrah e um pouco de Cabernet. Um vinho que tem um pequeno estágio em barrica durante 4 meses e que é feito para ser elegante e fácil de entender, um vinho de prazer fácil. É um vinho de muita fruta, longe de ser aquela fruta compotada que a gente está falando, mas um vinho de muita fruta fresca, tanto no nariz quanto na boca. O primeiro ataque é de fruta, um tanino bem macio, uma acidez gostosa, limpa, faz com que a gente salive, limpa bem a boca. Não é um vinho musculoso, é engraçado, você está num lugar quente, como você mesmo estava falando aí, mas não é um vinho musculoso, não é um vinho de extração, não é um vinho de concentração, é um vinho que efetivamente caminha mais para aquilo que você estava falando, né? Para o lado da elegância, da delicadeza e da fineza. É um vinho que, embora tenha alguma acidez, alguma complexidade, é um vinho fácil de beber. E é Muito. Isso que nós procuramos, ter vinhos que acompanhem à mesa, mas que sejam uma companhia. Engraçado. Eu tenho uma... Diga. Fala. É engraçado que a base é Alicante Bouschet, né? Mas aquele tanino pegado, aquele tanino duro e seco da Alicante não está aqui. É o quê? Algum tipo de a forma como vocês... É a maceração, a extração? Como é que você conseguiu um tanino tão fino, que parece muito mais o tanino da Touriga Nacional até da Alicante, nesse vinho aqui? Alexandre, vamos ver. As castas podem ter muito tanino, mas a gente só retira o que extrair, não é? Nós tentamos hoje extrair menos, extrair ao longo do tempo e não tentar extrair muito no início, mas ir extraindo devagarinho e tentar muitas vezes tirar o vinho de contacto com a casca
ainda muitas vezes antes do fim da fermentação, quando nós já temos a cor, já temos a componente aromática e o tanino que queremos, o vinho pode sair, e já estamos a extrair a mais. E hoje nós queremos vinhos, por exemplo, neste patamar do Herdade de São Miguel, que está selecionada, vinhos para consumir nos próximos 3, 5 anos. Não precisamos de tanino para o vinho envelhecer 20 anos. O meu pai diz na brincadeira que a gente hoje, nem os móveis de casa, quando muda de casa, leva, não é? É tudo IKEA. E, portanto, já ninguém muda de casa e leva uma adega inteira de vinhos. As pessoas compram o vinho e o vinho tem que estar pronto a ser consumido. E este vinho é um exemplo disso. É um vinho, estamos a provar uma safra relativamente nova, ou de 2018, que é a safra corrente, que está no mercado agora. E é um vinho que está pronto para ser consumido e vai estar pronto mais 2, 3 anos sem problema nenhum. Aí está muito bom, está muito gostoso. É aquele vinho que a gente abrindo, por exemplo, um monte de garrafas no almoço, deixando elas na mesa para as pessoas irem buscar, certamente é daqueles que vai acabar primeiro. Porque ele tem o drinkability, né? A gente não tem uma palavra boa em português para drinkability. Ele é fácil de beber, ele é bom de beber, ele é gostoso, vamos dizer assim. Né? É aquele vinho que você bebe e quando você percebe a garrafa foi embora. Exatamente. Bom, vamos agora para um outro que é muito sério. O Pé de Mãe 2016, você não está com ele aí, eu estou com a garrafa número 100. Eu olhei aqui, são 4.000 garrafas, 100 certinho, estou com ela aqui. Isso é um sinal. De que eu não sei, mas é um sinal. Temos que agradecer para a Cantu. Exatamente. Foi de capricharam para si. Olha só isso aqui. Primeiro me explica o que é o Pé de Mãe. Bom, Pé de Mãe é o nome dado às plantas que são utilizadas ou escolhidas para fazer mudas para plantar novos vinhedos. Acho que é a forma mais simples. E este vinho nasce porque nós, quando decidimos plantar mais vinhedo, queríamos plantar trincadeira. E lemos um pouco sobre os clones existentes e não havia nenhum clone que fosse em busca do que nós mais queríamos. E decidimos de uma vinha plantada pelo meu pai em 2002, que é em 2001, peço desculpa, que é a nossa melhor vinha trincadeira, tentar isolar plantas, isolar indivíduos e observá-los para ver as plantas que mais tinham uma maturação mais homogénea, que é um dos problemas da trincadeira, muitas vezes é a heterogeneidade, maturação mais homogénea e mais e que fossem mais resistentes ao stress hídrico. E dessas plantas começámos a fazer uma seleção massal para começámos a escolher os pés de mães para fazer uma seleção massal para plantar novos vinhedos. Este vinho, o Pé de Mãe, é uma trincadeira no seu estado mais puro, se você quiser, vindimada um pouco antes da maturação alcoólica, mas num ponto em que nós achávamos que os polifenóis já estavam capazes de ser extraídos, e depois é fermentada em maceração carbónica, uma espécie de fermentação de maceração carbónica, num lagar com uma tampa por cima, fechada, com alguma pressão, mas sem uma pressão enorme, e depois estagia, portanto tem uma extração muito ligeira, e depois estagia 18 meses em tonel de carvalho francês. É um vinho que eu gosto muito, e que é muito especial para mim, e que foi um amigo, que eu depois posso lhe chamar amigo, que foi o Dirceu que me convenceu a lançar, porque é um vinho, como você está provando, muito fora da caixa, muito diferente, e é o que eu penso que pode ser a trincadeira, porque a trincadeira, nós no Alentejo andámos muito tempo enganados com a trincadeira, porque há uma fase antiga da trincadeira que nós hoje não a conhecemos, mas ela está cá por alguma razão e ela tem que ter bastantes qualidades.
Mas durante o tempo se quiser, do Robert Parker, o que interessava era concentração, maturação, nós andámos a tentar fazer da trincadeira um Alicante Bouschet e não é de todo o que ela é. É uma casta elegante, com pouca cor, vegetal, mas que pode dar origem a vinhos muito interessantes, como o Pé de Meio. Você tem a safra 2016, eu acho que o vinho está a envelhecer muito bem. Eu provei o 2016 há uma semana ou duas, e é um vinho mais aberto de cor do que é habitual no Alentejo. O aroma tem quase um aroma amílico, quase de banana, mas com algum vegetal, e o tanino na boca é muito, muito rugoso, dá uma sensação de doçura, e é um vinho que você toma e toma e não se cansa dele. Exatamente, não posso, sobrou pouca coisa para dizer depois da tua descrição. Gosto da tensão que esse vinho tem também, uma tensão em boca, um nervo que é bastante interessante, além daquela pimentinha preta que a trincadeira tem, que a maceração carbônica não foi capaz de tirar, não. Agora, engraçado, aconteceu quando eu provei a primeira vez esse vinho, antes de saber que ele era um vinho de uma maceração carbônica, um estilo de maceração carbônica um pouco diferente, eu fiquei, juro por Deus, adorei o vinho, mas eu fiquei sem entender como é que esse vinho tinha esse lado que quase chega na banana. Falei, será que isso aqui é maceração carbônica? Mas é diferente quando você pega os vinhos de maceração carbônica de Beaujolais, ou agora a maceração carbônica está sendo feita em várias partes do mundo, um monte de gente tem feito vinhos assim. Mas o teu tem uma diferença. Ele não iguala, porque a maceração carbônica ele iguala demais os vinhos. Os vinhos acabam ficando no primeiro ataque no nariz muito parecidos. O seu tem um registro disso, mas passa longe de igualar. Então, antes de entrar na trincadeira, que eu queria depois ir mais a fundo nela, queria que você falasse um pouquinho de como você faz essa maceração carbônica para que o vinho tenha um pouquinho, um toque da maceração carbônica sem que ela domine e iguale, como é o caso de muitos outros. Alexandre, eu acho que, eu não tenho a certeza, mas eu acho que pode ter a ver com o tempo que o vinho fica em contacto com as massas depois da maceração carbónica. Uma coisa é a gente fazer a maceração carbónica, já para quem não sabe o que é uma maceração carbónica, a uva é vindimada toda inteira, à mão, e os cachos são colocados dentro de uma cuba inteiros, e a cuba é fechada e vai começar a fazer uma fermentação intra-bago. Fala bago? Intra-uva, se quiser, dentro do bago. E vai fazer com que haja uma pressão na cuba causada pelo dióxido de carbono da fermentação. E esta fermentação, eu também não sei porquê, vai dar aromas muito intensos, a fruta fresca, aos vinhos, parece quase que estamos numa feira de fruta e estamos no meio dos morangos e das bananas. E o que acontece é que normalmente a maceração carbónica nos Beaujolais mais ligeiros, por exemplo, estamos ali a falar de uma semana de maceração carbónica, sai fora e prensa. Este vinho fica quase 3 semanas em contacto com as películas a fermentar, passa fases melhores e fases menos boas durante essa altura, mas quando é prensado é um vinho bastante complexo, tem muita fruta, tem uma fruta muito, muito exuberante, mas também vai buscar notas mais de especiarias e dessas coisas que você estava a falar. Eu acho que pode ser pelo tempo que ele passa em contacto com a casca. Falar um pouquinho agora da trincadeira. É uma uva, para mim, muito alentejana, representa muito o Alentejo. Eu gosto daquele corte clássico, o Alicante, a trincadeira e o aragonês. E mesmo antes da Alicante aparecer com destaque, tem aqueles mais antigos com trincadeira só com aragonês. Mas é uma uva difícil. Você estava falando aí que é uma uva tinhosa, uma uva problemática, tem um problema de heterogeneidade, tem aquele cacho muito compacto que dificulta em zonas mais úmidas ou mais frias, uma maturação por igual e tudo mais. No entanto, esse lado dela também é uma mais-valia. Como é que fica para o produtor uma uva? Você tem tantos e outra, nunca se sabe quando ela vai dar, né? Se ela vai ser das primeiras, se vai ser das últimas a ser apanhadas, é sempre uma complicação. Mas, por outro lado, ela garante uma originalidade, uma autenticidade aos vinhos do Alentejo, como poucas outras uvas, né? Então, como fica para o produtor equilibrar essa equação entre ter uma uva complicada, tinhosa e temperamental? Eu costumo dizer que é uma uva, como é que chama? A pessoa tem
aquela ansiedade. Meu Deus, Caráter. fugiu. Não, fugiu o nome aqui. Uma uva com transtorno de ansiedade. Bipolar, uma uva bipolar. Bipolar. A brincadeira, deu branco aqui. Como é que fica para o produtor gerir isso? Apostar na trincadeira, ganha por um lado, corre o risco de perder por outro, ou tem outras complicações extras? Explica isso para a gente. Bom, eu tenho um grande amor à trincadeira, mas não gostava nada que a trincadeira fosse a uva principal da Casa Relvas. Quando eu estava a falar para si que um dos sucessos do Alentejo é a consistência, a trincadeira tende muitas vezes a ser inconsistente. Mas também, e deixe-me dizer, muitas vezes tende a ser inconsistente porque nós buscávamos dela uma coisa que ela não é. Pronto, eu depois, para não me alongar, porque senão estou aqui até às 10 da noite, eu acho que tem coisas muito boas e coisas mais difíceis. Coisas muito boas. Complexidade, quando é boa. É uma casta muito bem adaptada ao calor e ao stress hídrico e ao escaldão. E muitas vezes as pessoas... é uma casta que muitas vezes, se for um ano muito, muito quente, vamos perder a uva, mas ficamos com a vinha. É uma casta que se protege muito. É uma casta que você passa no Alentejo em final de agosto, muito calor, e é uma das castas que está verdejante. Depois, coisas difíceis. É uma casta que pode ter o cacho muito fechado, como você disse, e pode apodrecer. Portanto, se tiverem solos ricos, tem que se ter cuidado. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, é melhor deixá-la produzir, deixar-lhe mais carga na poda, mais gomos férteis para ela dar mais uva, para ela não atochar tanto os cachos. Vai produzir mais cachos, talvez mais quantidade, mas vai fazer cachos mais pequenos. E outra dos defeitos que tem é que é uma casta que, se calhar, é mais difícil de entender para o consumidor. É uma casta... eu nem gosto de dizer que é difícil de entender, porque toda a gente entendeu o Pinot Noir, e casta mais caprichosa e mais diferente que o Pinot Noir em termos de cor, em termos de aroma, não há. E eu costumo, na brincadeira, dizer que a brincadeira é como o nosso Pinot Noir, porque é uma casta que vai buscar um bocadinho ao mesmo sítio. Perfeito. Eu adoro, sou fã, e esse vinho, para mim, é uma expressão fantástica da trincadeira. Meu que é um vinho espetacular. Deixa só, desculpa, se as pessoas se lembrarem, agora também para falar um pouco também de outros produtores, mas do Vila Santa Trincadeira, do João Portugal Ramos, o vinho antigo, dos trincadeiras que havia do Alentejo antigos, eram vinhos com uma complexidade e com uma elegância única. E também com uma durabilidade, né? Eram vinhos super longevos. Exatamente. Agora a gente vai para uma sessão chamada Sem Sulfito. São 3 perguntinhas que eu vou fazer para você, daquelas perguntinhas meio ping-pong. Então, vamos lá. Vou começar para você. Se você tivesse que levar uma vinha sua para uma ilha deserta, encher aquela ilha deserta de uma vinha, qual é aquela vinha sua que mora no seu coração que você fala, putz, é daqui. Daqui, essa aqui é a minha vinha. Levava a vinha do pé de mãe, porque se eu estava na ilha deserta, a vinha era só para mim. Ah, tá certo. Segunda pergunta. Se você tivesse que ensinar ou buscar alguma coisa, você que é uma pessoa que viaja muito, então tem bastante mundo, bastante bagagem, o que você acha que você poderia trazer de fora, algum conceito de fora que o Alentejo poderia aprender? E, por outro lado, o que você acha que o alentejano, o vinho alentejano, tem para ensinar para o resto do mundo? São 2 perguntas em uma. E é uma pergunta difícil. Para ensinar consistência, para aprender perfeição. Boa, boa, muito boa. E vem cá, para a gente finalizar, queria que você fizesse uma projeção. Como é que você imagina? A gente hoje tem um conceito aí de sustentabilidade que
está se espalhando pelo mundo, apesar de a gente ter o presidente do Brasil e o presidente dos Estados Unidos são meio negacionistas, não vão muito nessa onda, mas não adianta, acabam sendo atropelados pelos fatos. Como é que você consegue projetar? Você também é um cara de bastante visão, conheço você bem, os próximos 10 anos da herdade de São Miguel e do Alentejo. Como é que você acha, e também desse programa de sustentabilidade, se você conseguir fazer um retrato de agora para 10 anos, como é que você vê? Alexandre, você conhece-me já há um tempo e eu não penso a tão longo prazo. Eu penso muito a curto prazo e eu acho que o caminho se tem que fazer caminhando. Mas em termos de sustentabilidade, se você quiser, eu acho que a grande coisa que vai mudar em 10 anos, e pelo menos na Europa, como você estava a dizer, há países em que pode ser diferente, e a sustentabilidade das empresas agrícolas e das de informática, e hoje fala-se muito das de informática também, não vai ser uma opção, mas vai ser uma obrigatoriedade. E isso vai ter que estar presente no dia-a-dia das pessoas e no dia-a-dia de todos nós. E como eu lhe dizia no início da conversa, não é sustentabilidade ambiental somente. E muito que nós hoje temos é sustentabilidade social. Temos uma sociedade que em muitos sítios não tem condições de vida, que é explorada, e tem que ser dado mais oportunidades também a essas pessoas, e em alguns sítios tem que haver uma maior distribuição de riqueza, se você quiser, e portanto a sustentabilidade nos 3 pontos dela, económico, no people, profit and planet, vai ser uma realidade muito rapidamente e uma obrigatoriedade de todas as empresas, instituições e pessoas. Acho que você está muito certo. Tomara que também penso como você, espero que estejamos certos, porque isso seria ótimo para o mundo. Redução da desigualdade, distribuição maior, melhor e mais racional das riquezas, seria ótimo. A gente teria mais, inclusive mais consumidores, para beber mais vinhos e beber melhores vinhos. Alexandre, foi um prazerzaço conversar com você. Queria agradecer a topar o desafio de participar aqui do nosso Sala de Provas, um especial sobre o Alentejo que nós estamos fazendo. E, bom, vamos brindar, né? Um brinde Xará, aqui. muito obrigado. Tenho muitas saudades de ir no Brasil. Quando você vier, tem que vir jantar aqui em casa, viu? Obrigado, grande abraço. Abraço.